Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã Joana Batista. Amém. Boa noite, irmão Rogério. Demais irmãos que estão na sala conosco. Vamos lá. Rudney Fernandes, Pedro Sampaio, Robson Lira. Boa noite, irmão. Eduardo Girelli, Renato Pereira, Tereza Cristina, Rudney Fernandes novamente, Sueli da Silva, Rodolfo Natália, Eduardo Teixeira, Marta Cristina, irmã lá da Bahia, boa noite, irmã. Roses Prato, boa noite, irmã. Robson Lira de novo, Robson Lira está conversando aí. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar o estudo. Misericordioso Deus, bondoso Pai eterno, nosso Criador e nosso Senhor. Mas uma vez eu me coloco diante do Senhor, meu Pai, e já coloco na vontade do meu coração a vida de todos esses irmãos que estão aqui hoje conosco, participando desse estudo, e todos os irmãos que possivelmente vão assistir esse estudo também, que o Senhor poderosamente coloque a Tua mão sobre todos nós, meu Pai. Nós vivemos somente na proteção do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de estar com os irmãos mais uma vez, reunidos no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, para tratarmos de assuntos de entendimento soberanamente único entre nós e o Senhor. As pessoas que não têm esse entendimento ainda, meu Pai, da missão do Teu Filho na Terra, eles talvez não compreendam essas reuniões, esses assuntos que nós conversamos aqui. Mas creio que se ele está ouvindo isso é porque o Senhor o chamou para talvez revelar as coisas que realmente interessam a todos nós, interessaria a todas as pessoas que estão no mundo, mas é fato que nem todas elas vão conseguir realmente ouvir o chamado do Teu Filho amado e reconhecer a Tua voz. Eu agradeço imensamente o dia que o Senhor me deu hoje. Obrigado pelo dia que o Senhor proveu aos meus queridos irmãos que estão aqui hoje e conseguiram chegar até a esse exato momento, nesse encontro, meu Pai. Eu peço ao Senhor que proteja o Teu servo amado, o Rogério, Senhor. E, mais uma vez, ele vai trazer as mensagens que o Senhor tem reservado a nós. Então, o Senhor proteja ele, meu Pai, abençoe ele, acampe anjos poderosos que embatem contra as ciladas que vêm contra ele, contra a família dele e todos os nossos irmãos em Cristo também que estejam debaixo da tua proteção. Nós nos colocamos em espírito no nosso coração e na nossa mente, no teu esconderijo, Senhor. O Senhor é o nosso Altíssimo e somente vem de ti a nossa proteção. Nós não temos nada com esse mundo, meu Pai, e confiamos única e exclusivamente no Senhor. Obrigado por tudo. Eu agradeço em nome do teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, Rogério. Amém. Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, nessa noite, de uma forma toda especial, irmãos e irmãs, eu gostaria de comentar algo e gostaria da colaboração do irmão Marcílio, que mandei
uma ficha nessa semana, mandei para o irmão Marcílio, mandei para o irmão, para mais 2 ou 3 irmãos, e mandei para a irmã Elaine, e a Cris acabou não entrando aqui de novo, e eu mandei para ela também, por alguma razão ela não entrou. Ah, está aqui sim, a irmã Cris está na sala externa, e ela vai poder, sabe, colaborar, né? Irmãos, Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, principalmente, existem momentos que Ele fala de uma forma muito direta a cada um de nós. Muitas vezes, o Senhor fala de forma indireta, porque Ele está, de certa forma, testando nossa fé. Ele está permitindo que nós andemos pela fé, mas por vezes, para fortalecer-nos e para que tenhamos a convicção absoluta de que Ele está realmente dirigindo as questões nossas, inclusive, o Senhor se manifesta de uma forma muito interessante. Eu já tenho visto isso ao longo do tempo que falo com esse nosso Deus, mas não é sempre que o Senhor comunica algumas coisas que para os irmãos pode parecer muito, muito pouco, mas para mim são evidências assim que me fortalecem demais. Nesta semana eu mandei uma ficha a alguns dos irmãos e irmãs que querem ajudar, e o que acontece? Eu creio que a irmã Cris recebeu essa ficha, o irmão Marcílio, e para que os irmãos vejam como Deus realmente dirige as coisas, nessa ficha, eles vão poder confirmar se assim o quiserem, nós colocamos ali, e queremos poder mandar para todos os irmãos que também nos permitirem, uma ficha com isso, onde nós colocamos ali que cada irmão coloque o seu dom, o seu talento. Tem ali, inclusive, irmão Marcílio pode me ajudar com isso, irmão Marcílio, o irmão viu que tinha ali onde a gente solicitava qual é o dom que a pessoa tem, se o teu dom é para questão administrativa, se o teu dom é para questão de site, se o teu dom é com as questões do computador, enfim, né? Nós colocamos ali essas questões que são extremamente ligadas ao dom que você recebeu do Senhor, para que você possa, de alguma maneira, ajudar a gente naquilo que você tem como um dom do céu. Irmão Marcílio, lembra dessa ficha, irmão Marcílio, que eu passei agora ou não? Lembro sim, Rogério. Lembro, eu dei uma olhada. Eu poderia até mostrar para os irmãos aí, mas eu tô com o canal aberto do De Frente, eu não consigo abrir meu e-mail e eu esqueci. Não se preocupe, irmão Marcílio, eu só queria realmente que o irmão confirmasse, porque se o irmão não tivesse recebido por alguma razão... Não, recebi sim, Rogério, recebi. Não poderíamos fortalecer os irmãos, porque a gente tem que ser muito claro nas coisas de Deus, né? Mas o irmão confirma, então, diante dos irmãos e diante dos anjos que estão aqui por testemunha, que o irmão recebeu uma ficha onde solicitávamos, entre outras coisas, o talento. O irmão confirma isso, irmão? Exatamente. Confirmo sim, eu recebi esse e-mail com essa ficha aí, e assim que eu preencher, já vou devolver preenchida para o irmão. Amém. E também, olhem que interessante como Deus é fantástico. Irmãos, hoje nós combinamos estudar o que, irmão Marcílio? Lembra? Mateus 25. Qual é o título? Quem é o servo bom e fiel? Ok. Quem é o servo bom e fiel? Esse é o título que nós entendemos, né, que poderia ser dado a isso, né? E colocamos aqui, você pode abrir a sua Bíblia, se quiser, em Mateus 25, que é onde vamos estar estudando hoje, e veja o título que está ali, a parábola dos 10 talentos. Ou seja, irmãos, nós não programamos isso. Foi Deus quem programou. Foi Deus quem programou que nós, sem ter visto que o tema hoje seria esse, já na semana anterior, no início da semana já, enviamos exatamente pedindo os talentos dos irmãos. Irmãos, eu digo diante dos anjos e diante de Deus, eu não sabia que o tema de hoje seria esse. Foi Deus quem escolheu esse tema para nós hoje.
certo? Seja através da inspiração, seja através dos anjos dele, não importa. O Senhor levou-nos até aqui e exatamente na semana em que nós solicitamos isso, Deus vai nos falar, não o homem. O homem falando não tem valor. Mas creio de todo o coração, porque quando Deus mostra uma coisa dessa maneira, e irmãos, por favor, tentem entender como isso é fantástico, que Deus, né, do seu trono, se importa conosco de tal maneira que, inclusive, escolhe aquilo. Irmãos, a Bíblia, os irmãos sabem quantas folhas tem, quantos estudos tem. Deus escolhe exatamente isso para nos falar, num tempo exatamente em que nós estamos pedindo aos irmãos que nos ajudem, cada um com seus talentos. Irmãos, aqueles que gostam de acompanhar na Bíblia, então vamos abrir as nossas Bíblias, né, no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 14, que é o nosso estudo de hoje. E vamos ver então o que Deus nos reservou para Bom, Rogério. de hoje à noite. Pois não, meu irmão Marcílio. E nós deveríamos ter estudado isso há 2 dias de estudo atrás e não deu certo, hein? Exatamente. A sequência natural. Exatamente hoje. Bom, amém. É Deus que tem o plano, nós não sabemos de nada, né? Amém. Eu fico muito feliz que um só, né, consiga ver que isso é assim, porque o inimigo vai trabalhar no nosso coração dizendo isso é coincidência, isso não é assim, mas eu vou falar por mim, tendo, repito, os anjos de Deus por testemunha aqui. Isso Amém. já aconteceu várias vezes conosco e sempre Deus mostrou claramente, eu estou no controle. Sou eu quem dirijo os meus servos. E ele tem esse direito. Ele tem o direito de escolher. Eu sou um apaixonado por profecias. Lembrem-se que no estudo passado, inclusive o irmão Rudy falou, olha, tem profecias que o Rogério não passou para vocês ainda, né? Lembra disso, irmão Marcílio? Lembro, sim, perfeitamente. Mas por quê? Porque eu tenho tentado permitir, pelo menos, que Deus realmente escolha os temas, inclusive. Porque é Ele quem tem que falar. Mas enfim, irmãos, né? Eu gostaria que os irmãos que estão na sala externa, por favor, só me dessem um ok se estão ouvindo bem, porque como eu não vejo comentários, pode ser que os irmãos não estejam ouvindo bem. Por favor, qualquer irmão da sala que se sinta tocado, por favor, apenas coloquem se está ouvindo bem, ok? Enfim, e aí nós vamos estar dando sequência ao estudo. Estão ouvindo bem, irmãos? Então, assim, a Marta, o Eduardo ali, colocou ali. Amém. Tá? Então, vamos imediatamente, eu não sei se o irmão Robson pode puxar para nós os textos bíblicos, né, que vão estar nos ajudando, mas coloque texto por texto sempre para que os irmãos possam estar meditando no texto que falamos. Né? Amém, irmãos Rudney, Eduardo, muito obrigado. Renato. Porque isto inicia o versículo 14 com o Senhor dizendo, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Inicia o texto dizendo isto. Isto o quê? A primeira coisa que nós devemos... Irmãos, quando vocês leem a Bíblia, quando estão estudando a Bíblia, nunca a abram sem oração, mas quando você começa, tente ver Cristo falando a você. Não precisa tentar ver a imagem dele, mas tente ver alguém na cruz, como que falando para você. E ele diz... Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Converse com ele agora. Diga, Senhor, por que isto o quê? O Senhor iniciou dizendo por que isto, mas por que isto o quê, Senhor? E se precisar, ajoelho no chão de novo. Senhor, me ajuda. Por que isto? O que o Senhor, qual é a ligação que o Senhor está fazendo? Com o que o Senhor está ligando isso? Isto que ele diz. Por que isto? Ou, porque... O reino dos céus que vocês estudaram, que é semelhante a 10 virgens, é isto. Então, por que isto é também agora? Por que isto que de novo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Tudo isso está ligado. O porquê isto que o Senhor está dizendo é, porque o reino dos céus é também como um homem, porque o servo fiel e prudente é também como um homem, e ele começa a fazer links para a gente poder entender que se eu quero entender toda a maravilhosa profecia que está sendo dada aqui,
ela deve estar linkada com o que ele disse um pouco antes também. Então, irmãos, por que isto? Ou seja, o que eu lhes disse até aqui, de Mateus 24, o sermão profético, porque o que eu acabei de falar, que eu estou perguntando quem são os meus servos fiéis e prudentes, que estão ensinando a verdade presente, como ele próprio diz, dando sustento ao seu tempo, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Tudo isto que temos aprendido é um fato que tem a ver com um homem, este homem é Cristo Jesus, que partindo para fora da terra, indo para o céu, ou seja, pouco antes que ele fosse para o céu, só um segundo, irmãos. Perdão, tinha um barulhinho externo aí. Então, irmãos, isto é também como um homem, como Cristo, que partindo para fora da terra, ou seja, imediatamente antes dele ir à terra, no momento que ele vai à terra, então estamos falando de Jesus logo após a sua morte, e é muito importante que o povo da verdade presente entenda sempre o tempo de cada coisa. Porque isto que ele está dizendo não é algo relacionado com Cristo, é relacionado com Jesus Cristo. Qual é a diferença? Quando é relacionado com Cristo no tempo, é porque estamos falando do divino apenas, daquele que era apenas divino, e estamos falando daquele que, antes de morrer na cruz do Calvário, vence por nós. Estamos falando daquele que era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, antes que se cumprisse o que ele ia fazer. Porém, aqui está mostrando o tempo imediato em que Cristo vai deixar a terra após ter já morrido pelo ser humano. Porque isto é também como um homem. Por quê? Porque Cristo não era homem. Jesus Cristo é homem. Cristo era apenas divino. Jesus Cristo é divino humano. Então, apenas Jesus Cristo é que, de fato, tinha, né, a forma de um ser humano. É isso que quero que os irmãos entendam, o tempo que Jesus quer deixar para nós, em que isto, né, vai ser deixado como um presente. Então, porque isto é também como Jesus, que, partindo para o céu, após ter morrido, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Entendendo isso, nós entendemos quais são os bens aqui que estão relacionados, e são muitos. Vejam, acompanhem comigo o que diz, por exemplo, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Vamos ver um dos bens que ele entrega. Mateus 28, 19 é dito. Note aqui. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ponto número 1. Ensinai todas as nações. Ensinai o quê? Ensinai o que eu disse a vocês. Tá? Eu estou pegando, Marcos aqui, tá? Mateus 28, 19. Ide, ensinai todas as nações. Algumas versões dizem fazei discípulos, não tem problema. Um discípulo só pode ser feito quando você ensina o que Cristo ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui na questão do batismo, irmãos, por favor, não é o estudo de agora, tá? Existe uma guerra muito grande sobre Mateus 28, 19. Um dia podemos estudar sobre esse assunto, e isso é bastante claro o que vamos tentar pôr. Por enquanto, apenas eu quero que fiquem com... Então, Jesus está partindo agora, e ele vem e diz, fazei discípulos, ensinem o que eu lhes ensinei. Então, o primeiro bem que Jesus entrega aqui, primeiro bem que Jesus entrega na mão dos discípulos, e que entregou a nós, são pessoas. Pessoas.
façam discípulos. As pessoas estão agora nas mãos de vocês. Ensinem elas, tornando-as meus discípulos também. Então, o primeiro bem, que é o bem mais precioso desta terra, são as almas. E estes bens, os irmãos vão ver, estes bens, em primeiro lugar, lembrem-se, Deus não está preocupado com dinheiro, Deus não está preocupado com talentos específicos que não sejam unicamente para trazer almas aos pés da cruz. Não há nada neste mundo mais importante como um bem precioso do Senhor do que as almas que nele estão. Em primeiro lugar, então, as almas são estes bens que foram entregues para os discípulos, que foram entregues para nós. Não foram entregues corpos de pessoas, porque não está em nós a vida delas. Está em nós dar a elas a vida espiritual, não a física. Por isso, almas se relaciona aqui. Bom, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, nota o termo, servos de novo, e entregou-lhe os seus bens. Bens número 1, pessoas. Bens número 2, Lucas 19, 12. Lucas 19, 12. Os irmãos vão ver algo bastante similar aqui. Lucas 19, 12. Prestem atenção nisso. Certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Jesus, então, está indo para receber um reino. Que reino é esse? De fato, ele vai receber o reino da graça em suas mãos. Morre e ele vai agora até o Pai, como quem diz: Pai, eu fui até a terra, eu fui dar cabo da missão que tu me deste, meu Pai. Pai, dize-me, como foi, Pai? A tua justiça está satisfeita, Pai? Daí vem o termo, por isso ele vai receber o reino do Pai, certo? Ali vocês vão encontrar que a misericórdia e a justiça se abraçam. A justiça, por quê? Cristo vem à terra mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa. Cristo vem à terra mostrar que o Pai é bom, irmãos. Que o Pai não é um tirano como se estava ensinando e como se ensina hoje. Então, a lição aqui também é, lembrem-se, marquem isso no coração de vocês. Ele foi receber um reino. É importante entender isso para você entender o que está tratando isso tudo também. Um texto ajuda o outro, certo? Então, voltando para isso, temos que Mateus 24, 45 fala do servo. O bem, em primeiro lugar, são as almas. O bem, em segundo lugar, é entender o reino que será recebido por Cristo. E Cristo não vai reinar sozinho. Ele disse: Pai, onde eu estou, quero que estejam comigo os que me deste. Por isso, guardem por enquanto isso. E em terceiro lugar, para entender bem a questão do bem, vamos ler o que diz Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, versículo 24, vejam o que diz. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Lucas 8, 11. Lucas 8, 11. Os irmãos já vão entender a ligação que é feita com isso. Lucas 8, 11 diz... Só um minutinho, amados. Lucas 8, 11. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então, irmãos, bens, os bens mais preciosos que Deus deixou através de Cristo, e quando Cristo sobe, ele entrega a nós, é número 1, repetimos, homens, almas. Segundo, ensinando-os a palavra. Ele semeou boa semente no seu campo. Em segundo lugar, a palavra é o bem mais precioso
que Jesus deixou aos seus servos. Nada há parecido com isso para poder fazer discípulos. Então, ele deixa as almas em nossas mãos e dá aquilo que vai transformar estas almas em discípulos. Por isso ele diz, ide, fazei discípulos, ensinando-os. Ou seja, 2 dons que eu dou a vocês, os dons mais preciosos do mundo. Certo? Número 1, almas. Número 2, a minha palavra. Este é o verdadeiro tesouro que nós recebemos do Senhor Jesus. Bom, então, ele dá a boa semente aos seus servos, a boa palavra, a verdade presente. Por isso, vejam, que ele diz, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Por isso ele tem o direito de perguntar o que perguntou antes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Esta é a boa semente que ele semeou no seu campo. É a melhor semente que existe entre todas as sementes que ele deixou. Não é apenas a melhor semente entre todas as sementes, mas é a melhor semente incluindo todas as sementes espirituais que há. Entre toda a Bíblia, ele nos deu a melhor semente de todas. Nós estamos tratando da verdade presente, e a verdade presente é aquele vinho que ficou para o final. Aquele vinho das bodas que o Senhor deixou para o final. O melhor de tudo é a profecia, é a parábola, é o ensino profundo da sua palavra. Por quê? Porque numa época em que o inimigo está destilando seu vinho babilônico para o mundo, nós precisamos ter um vinho à altura e mais, à altura de que possa derrubar ou neutralizar os efeitos do vinho babilônico, que hoje, irmãos, é o pior vinho que já se ensinou no mundo inteiro. Hoje o mundo está mergulhado num vinho babilônico, no vinho da Babilônia de Apocalipse 17, e Jesus está mostrando que deixou a nós o melhor, porque é necessário o melhor para fazer frente a um vinho que nunca foi ensinado pelo inimigo com tanta força como está sendo ensinado hoje. Por isso, o vinho das bodas, o vinho do final, o vinho profético, o vinho da parábola vai fazer frente ao vinho do inimigo nos dias de hoje. A um, diz o texto, deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Certo? Esse ausentou-se logo para longe, obviamente, é o céu. Por isso, o longe se ausentou para longe. Mas ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Mas espera aí, eu não tenho capacidade. Não esqueçam que antes de dar isto aos discípulos, ele os preparou durante 3 anos e 6 meses. Não diga então que você não tem capacidade, porque ele é quem prepara. A Bíblia diz, é ele quem opera o querer e também o efetuar. Deus já deu para cada um de nós, para cada um dos amados irmãos que estão ouvindo hoje. E se Deus os chamou aqui, e se Deus os trouxe aqui, podem ter certeza, Deus não trabalha com material imprestável. Deus prepara. Não importa quão você pareça não conhecer das coisas de Deus, não importa quanto você ache que é ou não é. Fato é que ele te chamou, te preparou, te entregou, e agora nós vamos ver o que cada um pode fazer com o seu talento. Por isso, repito, irmãos, não quero forçar absolutamente nada. A ficha está sendo mandada para quem quer. A ficha está solicitando que cada um use os talentos que Deus lhe deu. Deus antecipou já essa ficha, e aqueles irmãos que realmente querem, por favor, né, é o momento em que cada um está sendo chamado para isso. Muito bem. Agora, ausentou-se para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Primeiro, você pode ter no teu círculo de influência 5 pessoas. Você pode ter no teu círculo de influência e no teu conhecimento algo equivalente a 5. Você pode ter também, finalmente, não só como pessoas, mas como conhecimento da palavra de Deus, aquilo que você tem buscado, e você deve, não importa quanto esteja em tuas mãos, você tem que buscar
para ter mais. Como? Se você tem falado às pessoas que estão ao teu redor, as almas preciosas de Deus, elas farão com que isso se multiplique. E, obviamente, nós precisamos realmente fazer uso dos talentos. O talento pode ser o dom da fala, o talento pode ser o dom da pregação, o talento pode ser financeiro, o talento pode ser, ou seja, são dons. E tudo é Ele quem dá. O talento pode ser financeiro, como falamos, pode ser o da fala, pode ser o talento que você tem para com as coisas hoje eletrônicas. Não importa, você tem talentos e Deus está chamando você a compartilhar esses talentos na busca de almas e na busca, né, de tudo aquilo que Ele te tem dado. Ou seja, você é bom no computador? Procure agora usar isto para Deus. Você tem uma situação financeira boa? Procure usar isso também para Deus. Você tem, né, o dom da pregação? Você tem o dom de falar com as pessoas, de trazê-las para perto de você? Não importa qual seja o talento, você tem o dom da oração, é hora de usá-los para Deus, certo? Então, é dito aqui que negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Quanto mais você buscar pessoas para Deus, mais pessoas virão, porque aquelas pessoas também buscarão outras e assim consecutivamente. E não só isso. A partir do momento que você começa a usar o pouco que você entende que recebeu de Deus, se você entende que recebeu pouco, eu conheço muito pouco da Bíblia. Comece a repartir o pouco que recebeu e Ele vai te dar mais. Você tem, pode ser que o que esteja acontecendo é que você está com as 2 mãos cheias do que Ele te deu. No momento que você liberar uma das mãos e der o que você tem numa das mãos, tua mão está livre para receber mais. Hoje pode estar acontecendo, eu não digo que está, mas pode estar acontecendo, que Deus olha para você e está te alcançando mais talentos. Mas você está com as 2 mãos cheias, retendo para si o que recebeu. E aí Deus está dizendo, filho, por favor, solte. Não tem como eu te dar mais, não cabe. Solte o que está na tua mão e eu posso te dar mais. Por isso foi dito também, né, aqueles que estão cheios. Por isso, né, é dito, né, que nós devemos ser pessoas humildes. Né? As pessoas humildes são as pessoas que se esvaziam constantemente. Elas recebem do Senhor, mas elas recebem, elas compartilham o que receberam. De graça recebestes, de graça dai. E isso em todas as áreas. Podem ter certeza disso. Né? Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Outras versões dizem talento. O correto é talento, porque não é só dinheiro aqui, irmãos. É dinheiro, almas, como falamos, e é a palavra de Deus. Você recebeu a palavra de Deus, estude, busque para que essa palavra aumente. Você recebeu 1, estude, ele vai te dar mais. Você tem almas, como falamos, ao teu redor, são poucas, não importa. É uma só, não importa. Fale a ela, fale, certo? E gradativamente o Senhor vai aumentando isso tudo. Bom, muito tempo depois, e é fantástico isso, muito tempo depois, irmãos, já vão quase 2000 anos que o Senhor está aguardando que a gente se movimente. Quando eu digo a gente, eu digo todos aqueles que, desde que Cristo foi e entregou os talentos, né, estão procurando trabalhar mal ou bem, todos aqueles que se dizem servos, todos aqueles que um dia disseram, Senhor, nós vamos, né, todos aqueles, então, eles um dia deverão prestar contas. Repito, há uma diferença entre você dizer que é servo e o Senhor dizer que você é servo. Quando você diz, Senhor, eu vou te servir, né, o céu aceita isto como uma promessa e começa a trabalhar como se você de fato fosse um servo. Mas o Senhor vai ratificar, dando a verdade presente àqueles que são de fato seus servos, para que eles possam trabalhar cada vez mais e melhor. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos,
Aproximou-se o que recebeu 5 almas. Aproximou-se o que recebeu 5 dinheiros. Aproximou-se o que recebeu 5 compreensões da palavra de Deus. Me permitam colocar assim. Eis aqui outros 5 que ganhei com eles. Você recebeu luz, levou, não importa. Você vai finalmente ter mais pessoas. Quando você chegar no céu, você pode não acreditar nisso, mas um dia você vai chegar no céu e quem sabe um dia você entrou num shopping e você foi comer. Quando você foi comer, se você é um servo de Deus, muita gente está ali. Você está, quem sabe, com amigos que não são da fé, numa reunião de trabalhos e vocês foram comer. Naquele momento em que todos vão comer, você demonstra a quem você pertence e você vai orar. Não importa quem está ali, não importa que o shopping está cheio, não importa que você pareça um careta, não importa que você pareça um crente quadrado, você vai orar a Deus agradecendo, inclusive, o talento da comida que veio através daquilo que Deus te deu. E você vai dizer, fazer a tua oração. Você vai chegar um dia no céu e alguém vai te abraçar e vai dizer para você, escuta, eu quero te dar um abraço porque eu sei, eu sou um dos talentos que foram granjeados pelo teu trabalho. E aí essa pessoa vai dizer, mas eu nunca te vi, eu não conheço você. Sim, um dia eu vi você orando a Deus. Num shopping center, assim, assado. E aquilo tocou meu coração. Quando aquilo tocou meu coração, eu vi que eu estava distante de Deus. Aquele ato seu movimentou toda uma engrenagem. Fez com que o Espírito de Deus me tocasse profundamente e eu comecei a estudar a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui. Isto é também um talento. Não tente contar. Deixe com Deus. Faça o teu papel. Isso é o nosso papel diante de Deus. Irmãos, e eu digo para vocês de todo o coração e quero repetir porque eu não posso me permitir perder esta oportunidade diante de Deus. Ele preparou o estudo. Ele está falando ao coração de vocês e eu sei que está porque não é o homem que fala. O homem pode ter apenas a voz, mas a palavra tem que ser do Senhor. E eu sei porque Deus, quando fala ao coração, ele consegue alcançá-lo. E ele alcança aqueles que pertencem a ele. Mas também tenho certeza que ao terminar este estudo, e mesmo aqueles que um dia ouvirão, ao saírem daqui, o inimigo tentará arrancar do coração de vocês esta semente, como fizeram as aves numa parábola muito parecida com essa. As aves são os anjos caídos, que vão tentar arrancar de toda forma esta palavra do coração de vocês, que colocará dúvidas. Não me importa, irmãos. Tudo que peço é que verifiquem com Deus se isso vem dele ou se vem do homem, e vocês estarão seguros. Irmãos, finalmente, o texto apresenta um quadro bastante triste. Olhem, em primeiro lugar, antes do quadro triste, o que Deus tem dito. E o seu Senhor lhe disse, bom está, servo bom e fiel. O mesmo que encontramos lá, quando fala da verdade presente. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco, pouco o quê? Lucas 19, 17. Lucas 19, 17. Vejam que fantástico isso, amados irmãos. Lucas 19, 17. De um lado, nós temos uma promessa. Lucas 19, 17. E ele lhe disse, bom está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. O que é isso? Por isso falamos no princípio, reino. Jesus foi buscar um reino. Ele foi receber um reino. Este reino é a terra. A terra hoje pertence ao Senhor Jesus. E ele está dizendo,
Você foi fiel no mínimo. Você foi fiel às almas que eu te coloquei. Você procurou ordená-las com amor. Você não brigou. Você não discutiu. Você aguentou firme quando eles brigaram com você. Você procurou levar a minha palavra. Foste fiel sobre poucas almas. Eu te colocarei agora sobre 10 cidades inteiras. Porque te mostraste fiel, foste preparado dia a dia. Sabe quando aquele irmão xingou você? Sabe quando aquele teu amigo brigou com você e você se manteve firme? Você estava sendo preparado por mim para poder reinar sobre pessoas. Mas eu tinha que provar o teu caráter, filho. Eu precisava que você suportasse firme isso tudo, porque somente sendo servo tu podes um dia ser rei. Para que eu pudesse ser rei, meu filho, eu tive que ser servo um dia. Eu era rei. Eu era um príncipe, filho. Eu tinha todas as hostes celestiais a meu favor. Por ti eu abandonei tudo aquilo e vim a esta terra como servo. E fui humilhado, filho. Fui humilhado. Cuspiram em mim. Filho, me chicotearam. Me pregaram numa cruz, filho. E enquanto me pregavam na cruz, filho, eu disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E eu fui te preparando dia a dia para isso. Sabe, filho, quando brigaram com você e você era inocente e você se manteve firme? Tudo isso, filho, estava nos meus planos, porque eu precisava te preparar para ser um rei. Mas para ser um rei, filho, você primeiro precisava entender o dom do amor. Entender que para ser rei é preciso servir. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, entendam, tudo é um preparo. Isto é um vestibular. A faculdade é celestial, irmãos. E nós estamos sendo preparados. Apocalipse 5, versículo 10. Vejam o que diz. Apocalipse 5, que é, sem dúvida nenhuma, esse vinho maravilhoso que foi servido nas bodas do Senhor, mas foi o último, o melhor. Apocalipse 5 diz. Vou ler o 9 e o 10, irmãos. Cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, nós não servimos ao nosso Deus porque queremos reinar. Mas o prêmio vem. O prêmio vem. Se você se movimenta hoje para Deus porque quer ser rei um dia, esqueça. Você não vai conseguir. Mas se você consegue servir hoje por amor, independente de que amanhã você não vá ser rei, você vai ser sacerdote. Porque pode que você finalmente vá ser um sacerdote. Porque se você ama profundamente as coisas de Deus, você será um levita finalmente. E se você aprendeu a amar as almas de Deus, você será um rei. Não se trata, irmãos, aqui de uma escolha pura e simples. Trata-se dia a dia de permitir-se ser treinado na escola da aflição, na escola da luta, na escola da obediência. Dia a dia. Lembrem-se, irmãos, que quando falamos aqui do sermão que ensinava sobre aquele que finalmente estaria espancando os seus conservos, é exatamente o que Deus está dizendo. Pastores que hoje buscam dinheiro, teologia da prosperidade, já têm recebido o seu reino aqui na terra. Um reino completamente espúrio, do qual se arrependerão amargamente amanhã depois, porque perceberão que troca absurda fizeram. Porém nós, irmãos, temos diante de nós uma promessa. E quero continuar para que os irmãos vejam como esta promessa se solidifica.
22. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Irmãos, quando nós estudamos momento a momento a palavra de Deus, nós vamos encontrando cada vez mais, irmãos, uma força nas coisas de Deus que nós não encontramos de qualquer outra maneira. Eu gostaria que os irmãos lembrassem, eu não quero falar disso de forma assim, não quero me demorar muito nisso, mas irmãos, o dia que vocês tiverem tempo, quando quiserem, estudem, segundo Pedro, e os irmãos vão ver também, e Romanos também, que os irmãos vão encontrar, por exemplo, lá, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, etc, etc, etc. Contem os dons aí. São 8, irmãos. Exatamente 8. Tá? Porque também o dom tem a ver com a temperança, com a paciência, com a misericórdia, com a benignidade, tudo, irmãos, e a fé. Então, contem. 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento. 8 no total. São todos os talentos que precisamos para exercer a nível de caráter o que Deus nos quer dar. Certo? Então, se você tem o dom da temperança, faça-o com sabedoria. Se você tem o da paciência, exerça-o para a honra e glória de Deus. Da misericórdia, exerça-o para a honra e glória de Deus. Sempre. Isso também tem a ver com os talentos de Deus. Mas eu quero bater numa tecla aqui, mais do que qualquer outra, para que os irmãos vejam como a palavra de Deus tem lições uma em cima da outra. 23. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Preste atenção agora na nota triste. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro. Eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Pergunto, com quem este servo, entre aspas, que se achava um servo, aprendeu que Deus, ou Cristo, é um homem duro? Ele aprendeu na escola infernal de Babilônia, que tem ensinado desde que somos crianças e muito antes disso, e aprendeu da linguagem infernal de Satanás. O quê? Deus é um tirano. Ele aprendeu, este moço aprendeu na escola católica, que Deus cria um inferno. E se você não faz as coisas direito, vai te jogar para queimar por toda a eternidade. É impossível amar este Deus. Então ele pensou que conhecia a Deus. Não conhecia. Veja o que aconteceu. Conhecia-te. Ele achava que conhecia. Que és um homem duro. A Bíblia nos ensina quem é Deus. Eu gostaria que os irmãos pensassem um pouquinho. Nós nascemos e o que mais aprendemos é: Deus castiga. E a Bíblia diz que Deus é amor. Este homem aprendeu desde pequeno: Deus castiga. És um homem duro, que ceifas onde não semeaste. Será? Não foi Jesus quem semeou? Por isso falamos desde o princípio. Veja que ele está tratando de todos os pontos. Aqui está falando da boa palavra. Será, irmãos, que Jesus não semeou a boa palavra? Quem de nós poderia chegar um dia e dizer que Deus é um homem duro, que Jesus é um homem duro, que ceifa onde não semeou? A parábola ensina para nós que ele semeou boa semente no seu campo, ajunta onde não espalhou. Veja que esse homem não conhecia absolutamente nada. Ele simplesmente
aprendeu com o que as teologias modernas ensinam. Ele não aprendeu por si mesmo a ter uma experiência com Deus e a ter uma experiência com Cristo. Porque ninguém que de fato conheça um pouquinho de Cristo e um pouquinho de Deus dirá que ele é um homem duro. Quem sabe este homem foi um adventista que tudo que aprendeu foi a lei e não conseguiu aprender sobre a graça maravilhosa de Cristo. Não conseguiu aprender sobre o amor de Cristo. Por isso, parece ser um homem duro. Se você não guardar o sábado, você vai queimar no inferno. Se você não fizer isso, você vai acontecer aquilo. Vejam então o que ele faz. Eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. E com medo, só se pode ter medo de um Deus que cria um inferno e vai te fazer queimar por toda a eternidade. Não se pode servir a este Deus. Porque mais dia, menos dia, você vai finalmente sucumbir à ideia de que ele é um homem duro, de que ele é de fato mau, de que ele é um tirano, e a única forma de servir a Deus de fato é por amor. Você pode tentar 10, 15, 20, 30 anos servi-lo por medo, mas você vai sucumbir finalmente. Porque o diabo vai aguardar até o último minuto, e no último minuto ele vai te derrubar. Você pode viver ao lado de uma mulher que você não ame. Quanto tempo? Quanto tempo? E mais, veja aqui o que aconteceu. Com medo, escondi na terra, enterrei pessoas. Eu fiz com que elas se perdessem. Atemorizado, escondi na terra o talento que tu me deu. A sabedoria que tu me deu, eu escondi na terra. Homens, almas que me foram entregues, eu as matei. Deixai os mortos que enterrem os mortos. Escondi na terra o teu talento. Eu sou culpado, o sangue delas está sobre mim, ainda que eu não acredite. Por isso o livro de Ezequiel diz, se eu disser que vem a espada e o atalaia não tocar a trombeta, o sangue eu requererei das suas mãos. Irmãos, nós recebemos a trombeta, nós recebemos a verdade presente. Tudo que Deus nos pede é razoável, mas nós não vamos poder servi-lo se não for por amor. E finalmente nós vamos ter o sangue das pessoas nas nossas mãos, porque nós vamos escondê-las na terra. Mas escondi na terra o dinheiro também. Eu simplesmente escondi. Lembrem-se que no passado, o que eles faziam? Para não perder o dinheiro, eles escondiam, colocavam num saco, enrolavam num pano. Se vocês lerem Lucas, vocês vão ver literalmente, enrolei num pano e escondi na terra. É exatamente o que se fazia, tanto para enterrar, quando se enrolava numa mortalha, lembrem-se que Jesus retirou a mortalha dele, e também o dinheiro. Então, escondi na terra o teu dinheiro, eis aqui o que é teu. Bom, o dinheiro é teu, finalmente eu não consigo levar nada para onde vou, finalmente vai ficar realmente para o Senhor, porque é tudo dele. Mas notem aqui o que o Senhor vai dizer a ele. Né? E eu não quero, irmãos, aqui forçar a nada. Apenas ouçam e vejam se isso vem do Senhor ou não, porque é muito fácil usar a palavra de Deus em benefício próprio. Mas Deus sabe se isso é assim ou não. Irmãos, respondendo, porém, perdão, 1 João 4,16 antes disso. 1 João, só para a gente poder solidificar pela palavra de Deus o que falamos. 4,16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. É mau esse nosso Deus? É um homem duro? Ou nós de fato conhecemos, como diz aqui, nós conhecemos e cremos no amor. Nós sim. Aquele outro disse, eu te conhecia que é um homem duro. Não, você não conhece. Nós conhecemos e cremos que Deus é amor. Assim eu posso pregar a verdade. Assim eu vou levar um Deus de amor às pessoas e elas vão se entregar. Aqueles que tiverem que vir, virão. Agora,
Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Em primeiro lugar, devias ter entregue os talentos, deveria ter entregue as almas a pessoas que pregam a palavra de Deus. Deveria tê-las levado a eles. Ponto número 1. Devias então ter dado o meu dinheiro. Veja, ele não está dizendo o dinheiro, o meu dinheiro. Qual é o dinheiro de Deus? Malaquias 3:10. Ele não está dizendo aqui o dinheiro que ele deu para você. Ele está dizendo o que é dele. Malaquias 3:10 mostra qual é o dinheiro do Senhor também. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, creio que todos já conhecem, mas vamos tentar deixar isso claro. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Olha os banqueiros aí. Quem administra. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Tu não quiseste pregar? Por que não trouxeste o dinheiro e não entregaste aos banqueiros? Por que não entregou aos pregadores? Eles pregariam a palavra de Deus e eu receberia o que é meu com juros. Primeiro lugar, repetimos, Deus quer almas. Esse é o bem mais precioso. Para que as almas venham, é preciso pregar a palavra. Para que hajam pregadores verdadeiros, é preciso que haja o mantimento. E o mantimento vai haver quando houver os dízimos na casa do tesouro. A casa do tesouro é o banco de Deus. E os banqueiros são os administradores e pregadores da palavra de Deus. Você pode dizer que não é, você pode dizer o que você quiser. Converse com Deus a respeito e verá que acaba toda essa confusão. A casa do tesouro é a igreja, a casa do tesouro é onde está a palavra de Deus. É o banco do céu na terra. E por isso ele usa o termo aqui. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Porque Deus tem pessoas na terra pregando a sua palavra. Tem, irmãos. Você pode acreditar que não, porque a gente olha, e como Elias, de repente a gente diz, Senhor, mas o que eu estou vendo, Senhor, é absurdo. O que eu vejo, Senhor, ficou só eu. Elias disse, Senhor, só eu. Ele diz, não, filho, eu tenho 7.000. Então, o nosso papel é sim. E toda essa confusão termina também, se o dízimo deve dar, se o dízimo não deve dar, se a oferta deve dar, se a oferta não deve, vai terminar quando nós entendermos a parábola e os meios que Deus estabeleceu também. E algumas pessoas dizem, não, o Novo Testamento não fala de dízimo. Deus não precisa repetir o que já disse em Malaquias 3:10. Note, inclusive, voltando um pouquinho, o que diz o mesmo livro de Malaquias 3, para que a gente não tenha dúvidas sobre isso, o que diz o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deus não está apenas dizendo que o dinheiro é dele. O dízimo é dele. E quando não se devolve, ele está dizendo, estão me roubando porque é meu. Eu te dei 100. Eu só te pedi que me devolvesse o que é meu. O meu é apenas 10. Só isso, mas esse é meu. E homens hoje, que julgam conhecer a palavra de Deus, arrogam o direito de dizer que não é assim. Eu lhes asseguro diante de Deus e dos anjos. E eu não estou pedindo o dízimo de ninguém, irmãos. Não estou. Eu estou apenas querendo que os irmãos entendam o que Deus está ensinando aqui. Que, de fato, nós roubamos a Deus porque é dele. E ele ratifica isso em Mateus 25, dizendo, devias então ter dado o meu dinheiro. Ele não te pede os 100. Ele te pede os 10.
devias ter intentado o meu aos banqueiros, aos pregadores, para que eles pudessem, então, quando eu viesse, receber as minhas almas com juros. 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Não importa quem. Você acredita realmente que na igreja que você frequenta hoje, aquele pastor, ele prega a verdade? Dê ali. Você está tranquilo diante de Deus porque você está com o coração completamente inocente diante disso. Mas se você desconfia que ele não é um pregador da verdade, você tem diante de Deus um problema. Porque o talento não é apenas para ser devolvido, é para ser devolvido aos banqueiros. E os banqueiros que administram de tal forma que quando o Senhor vier, realmente seja entregue com juros. E não se pode receber juros ensinando erro, e não se pode receber juros ensinando aquilo que Deus não mandou que se ensinasse. Se eu creio na verdade presente, a casa do tesouro é a casa da verdade presente. Se eu creio na verdade, a casa do tesouro é a casa onde se ensina a verdade. Se eu creio de todo o meu coração, na minha inocência, que o meu pastor, embora não guarde os mandamentos da lei de Deus, ele é um servo que está ensinando, diante de Deus eu faço isso. Mas não quer dizer que eu não estou em ignorância. Deus vê com misericórdia isso, mas ele não aprova. Por quê? Porque de fato ele não é um banqueiro fiel. Agora, quando eu vou para o versículo 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. O que está querendo me dizer isso? 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Como assim, Senhor? Como é que a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado? Estamos falando de galardão. Vamos ver, por exemplo, o que diz Mateus 10, 41 e 42. Mateus 10, 41 e 42. Mateus 10, 41 e 42. Prestem atenção nisso, amados. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. A questão aqui é o seguinte. O Rogério fala aos irmãos hoje. Vocês não têm que acreditar que o Rogério, falando nesse momento, fala como um profeta. Vocês não têm que acreditar nisso. Mas se vocês conseguirem crer que ele fala como um profeta, que ele fala as coisas corretas de Deus, que o que ele fala é a verdade presente. Esqueçam o Rogério. Digo o Rogério apenas porque é ele quem fala nesse momento a vocês com voz. Mas se você consegue, nesse momento, receber, né, esse servidor como um profeta, e de fato ele for, porque se não for também não adianta, mas ele de fato for, você recebe o galardão de profeta. Qual é o galardão de profeta? É o espírito de profecia. Se você consegue ver que a profecia que foi ensinada e o que está sendo ensinado aqui é uma luz da verdade presente, e você recebe isso, imediatamente você está recebendo o galardão de profeta, porque você está recebendo luz que é dada aos profetas. Se você recebe um justo na qualidade de justo, você vai receber galardão de justo. Você consegue ver que alguém fala e fala da justiça de forma correta, você vai receber o galardão de justo. O ideal é que você consiga detectar o verdadeiro profeta para receber a qualidade de profeta. Agora você vai na igreja e vê um homem lá curando, fazendo uma parafernália em nome de Jesus, porém ele está fazendo de fato pelo poder do inimigo. E você recebe ele em qualidade de profeta, você não vai receber o galardão de profeta porque ele não é um profeta de fato. Quem recebe um profeta de verdade, na qualidade de um profeta, que consegue reconhecê-lo, recebe o galardão de profeta. Assim foi no tempo de Cristo. Quem recebeu a Cristo e viu que ele era um profeta, como a mulher samaritana, vejo que és profeta. Imediatamente ela recebe o galardão do profeta. Por quê? Porque ela agora tem a luz profética do que estaria acontecendo. É disso também que se trata. Mas note como termina. 42.
qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mas tente pensar nisso. Como entender Mateus 10, 41 e 42, à luz do que acabou de ser dito? Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe atirado. Deus deu o galardão e Deus não deixará de premiar, inclusive um copo de água fria. Porém, esse galardão é o galardão celestial. Imagine agora 10 pessoas. Essas 10 pessoas, elas deram água para as pessoas. Mas, finalmente, elas não aceitaram a Cristo Jesus e elas, por alguma razão, se perderam. Vamos pensar em Judas. Vamos pensar que Judas, durante sua vida, deu 10 copos de água fria. Mas, finalmente, ele se perde. Aquele galardão será dado aos salvos. Porque não vai deixar de ser dado. Vai ser tirado de Judas, mas vai ser dado a outros. Isso vai acontecer, irmãos. Deus não deixará de dar o que ele prometeu. A questão é quem receberá. Receberão aqueles que conseguem receber um profeta na qualidade de profeta, que conseguem receber um justo na qualidade de justo, e que conseguem receber aquele que dá um copo de água fria como sendo aqueles que temem a Deus. Nada se perderá. Só muda de mãos. Porque Deus prometeu que não vai perder o galardão. Apocalipse 11, 18 agora. Irmãos, Apocalipse 11, 18. Iraram-se as nações, veio a Taíra e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, aos santos e aos que temem ao teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. O mundo cristão se digladia hoje com a questão da lei. A lei está em vigor, a lei não está em vigor. Irmãos, basta esse texto. Pequenos e grandes. Vamos ver o que encontramos na palavra de Deus em relação a pequenos e grandes. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 5, e os irmãos vão entender também isso. Mateus 5. Vamos ler o versículo 19. Vejam bem. Aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Note que ele está mostrando 3 classes de salvos aqui. Mateus 5, 17 ao 19, com ênfase no 19. Olha Jesus falando hoje para nós. Amados, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar. Eu vim cumprir. Eu vim ensinar como se guarda a lei. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Preste atenção agora. Qualquer, pois, que violar um dos menores mandamentos, os menores são os 6 mandamentos em relação ao homem, os maiores são os mandamentos em relação a Deus, os 4 primeiros, esses são os maiores, os menores são os outros 6 da outra tábua. Irmãos, esses são os menores porque são relação de homem para com o homem. Honra teu pai e tua mãe, relação entre homem e homem, certo? Não matarás, não roubarás, etc. São os mandamentos em relação ao homem. Mesmo que você omita um dos pequenos, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Porém, aquele que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Tem tudo a ver com a parábola dos talentos. E finalizando, amados irmãos, né, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, eu rogo que os irmãos, por favor, orem, porque eu acredito de todo o meu coração que esta não é apenas uma palavra de Deus para nós hoje. Eu acredito que é a palavra que Ele queria dar exatamente neste momento a nós, a mim inclusive. Por isso, irmãos, eu faço um apelo. Né? Se os irmãos não puderem crer em tudo que aqui foi falado, falem com Deus, amados irmãos. Falem com Deus a respeito.
Não deixem que passe a noite de hoje sem falar com ele a respeito do que foi dito aqui. Perguntem a ele se veio dele ou de quem veio. E, por favor, não deixem para amanhã. Aqueles que querem colaborar com seus talentos, mandem um e-mail para nós. É hora de se movimentar. O tempo está ficando cada vez mais curto, irmãos. 1 hora do teu tempo basta. Seja por dia, seja por semana, não importa. Você é quem decide, no final das contas. Tu queres 5, dê 5. Você quer 2, dê 2. Você quer 1, dê 1. Irmãos, não se trata de uma troca aqui com dinheiro, por favor. Não misturem a palavra de Deus com essa bagunça que está por aí. Estamos falando do seu tempo, estamos falando do seu talento, estamos falando do seu dinheiro, estamos falando de almas, estamos falando de tudo. Você deve falar com Deus a respeito, mas não deixe passar essa noite sem falar com Deus e procurar entender o que Deus está falando ao seu coração hoje. Que Deus o abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua paciência e que Deus possa fazer com que, pelo seu Espírito, você entenda o que vem do Senhor. Amém? Irmão Marcílio. Irmão, toda a honra e a glória ao nosso Senhor e Salvador, o teu Filho ungido, Jesus Cristo. O irmão André está na sala. O irmão quer fazer algum comentário, irmão? Ou a irmã Joana Batista está aí quietinha aí, ouvindo a mensagem aí. Fiquem à vontade. Os irmãos que na sala quiserem fazer algum comentário, por favor, vocês coloquem lá no chat. A gente faz um comentário breve e vamos orar, encerrar, e em espírito a gente vai continuar aí em comunhão com Deus e tentar entender cada vez mais. É tremenda passagem, Rogério. Eu vi as passagens ali de Malaquias ali, eu entendi exatamente ainda profeticamente relacionado com os talentos que Deus quer, as primícias para ele, né, dos teus servos. Amém, amém. Como almas, né, Rogério? É tremendo isso, falou meu coração enormemente, Senhor. Amém. Amém. O irmão André está na sala aí, fique à vontade, irmão. Eu quero ficar quietinho. Amém, irmã. Fique à vontade. Tranquilo, irmão Marcílio, bem colocado a questão aí. Creio que Deus mesmo trouxe essa palavra hoje de encontro ao nosso coração, para que a gente venha botar os nossos olhos, nosso pensamento, né, na palavra, que a palavra é a verdade, e essa palavra vem para nos confrontar mesmo, mostrar um lado que muitos têm dúvida, né, mas que a palavra mesmo vem despertar e dar a direção certa para cada um de nós. Quero agradecer o irmão Rogério, que Deus continue abençoando ele mesmo grandemente. É Deus dando luz para cada um de nós e realmente estamos focados. Vamos entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Então, que Deus abençoe a cada um. Tremenda palavra. Nada mais a colocar não, irmão. Deus abençoe a cada um. Amém. Bom, estou vendo na sala aqui a participação dos irmãos aí. Eu acho que todo mundo aí contemplando ainda um pouco da mensagem que nos foi entregue hoje, aquilo que o Rogério fazer é construir o corpo de Cristo. Amém. Rodolfo Natali, lá da Itália. Amém, irmão. É isso mesmo? Eu pensei que os dízimos eram só alimentos, eram só para os levitas, órfãos, viúvas, estrangeiros. Estou confusa. A irmã pode tirar essa dúvida com o irmão Rogério diretamente. É fato que a gente entende que dízimo é dízimo mesmo, viu, irmã? Nós devemos
levar os dízimos à casa do tesouro para que haja alimento na minha casa. A casa do tesouro é a fonte dessa palavra comparada a esse tesouro riquíssimo aí, para que ela não pare de emanar enquanto nós conseguimos sustentar na casa do tesouro essa palavra aí, através dos nossos dízimos aí. Bom, vamos fazer a oração final e encerrar o estudo por hoje. O irmão André ora, irmão, ou o irmão Rogério? A irmã quer falar alguma coisa, irmã? Acho que não. Marcelo, se me permite, eu gostaria de orar, tá bem? Amém. Se mais algum irmão quiser orar, por favor, fique à vontade, mas hoje, pelo menos, eu me sinto particularmente, assim, muito grato a Deus, irmão Marcílio, porque o irmão Marcílio sabe como eu não gosto de falar desse tema, mas por vezes Deus puxa a orelha da gente e diz, filho, é disso que você vai falar e pronto. Né? Então eu agradeço muito a Deus por isso, porque Ele sabe que eu não gosto de falar disso, mas quando Ele ordena e dá uma palavra tão clara, né, a gente não pode se negar a isso. Né? Podemos orar, irmão Marcílio? Amém. Fique à vontade, irmão. Bom, eu vou ficar de joelhos, irmão Marcílio, porque eu estou realmente muito impactado. Aqueles que quiserem, fiquem à vontade aí, todos, irmãos, e, enfim, vamos orar. Vamos curvar nossas frontes nesse momento e vamos falar com Deus. Amém. Amado Pai Celestial, ao contemplar a Tua palavra, Pai, nós só podemos dizer que talvez nós mesmos, se não com palavras, mas talvez com nossos atos, temos de alguma maneira ensinado a alguém que o Senhor é um homem duro, que Teu Filho é um homem duro. Se assim foi, Pai, por favor, nos perdoa, Pai. Não é nossa intenção, nunca foi o nosso desejo. Revela-te, Pai, cada vez mais a nós, como fizeste nessa noite, de uma forma tão especial. Pai, entender que o Senhor, que tem todos esses mundos criados pelo Senhor, essas milhares de galáxias que o Senhor criou, sei que o Senhor não se atrapalha com nenhuma delas, mas imaginar que o Senhor, sendo o Deus que é, se inclina, Senhor, àqueles que são menos que o pó da terra, e nos dá algo tão precioso nesta noite. Particularmente, Pai, eu só posso dizer, louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter tanto amor por essas almas que estão aqui neste hangout. Pai, uma vez que o Senhor os chamou, que o Senhor nos dá esta palavra fantástica, habilita cada um, Senhor, a segui-la. Porque por vezes nós ouvimos a Tua palavra e sabemos que o inimigo tem feito de tudo para arrancá-la dos nossos corações. Não permita que ele haja dessa maneira, Pai. Nós, nesta noite, queremos que fique registrado. Eu não oro por mim, Pai, eu oro por todos esses que estão aqui. Todas essas ovelhas preciosas em Tuas mãos, todas essas ovelhas que um dia ouvirão a Tua palavra, todos os cordeirinhos, Senhor, esses novos na fé que ainda não conhecem a verdade presente. Eu oro por todos esses, Pai, e te peço que o Senhor olhe para todos eles como tem feito, com Teu amor, com Tua misericórdia, com Teu cuidado. E não deixe, Pai, de nos presentear com esta maravilhosa palavra. Se tivermos que perder casa, carro, tudo, Pai, tudo, assim seja, Pai. Mas não deixe que percamos, Senhor, o maior tesouro que Teu Filho, quando foi, deixou a nós. Não permita, Senhor, que percamos almas que poderíamos ter ganho para o Teu reino. E não permita, Pai, que nós percamos, Senhor, a Tua palavra, esta boa semente. Grava no nosso coração. Nós não queremos ser aquele servo que um dia dirá, nós te conhecíamos, que és um homem duro, etc, etc, etc. Nós sabemos que tudo vem de Ti e de Tuas mãos te damos. Nós sabemos que o Senhor não ceifa onde não semeou, porque é o Senhor quem está preparando os corações para receber a Tua palavra. Cada alma aqui nesse estudo hoje, Senhor, é a prova viva de que o Teu Espírito tem trabalhado nos corações humanos. Nenhum dos que estão aqui poderiam ter reconhecido a Tua palavra, a Tua verdade presente,
se não fosse o teu Espírito no coração de cada um deles. Nenhum deles poderia entender a tua palavra, e nem eu, se não fosse teu Filho um dia soprar em nossos corações, como soprou nos teus discípulos quando disse, e abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras. Não. Pai, um pedido mais que nós queremos fazer, todos nós que aqui estamos, Pai, diante do Senhor, grava no nosso coração, como quando o Senhor gravou, Senhor, com teu dedo poderoso, com teu Espírito, quando o Senhor gravou, Pai, a tua palavra na rocha, grava também na rocha do nosso coração a tua palavra, para que quando o Senhor vier, Senhor, buscar aqueles que são teus, possamos não só nós, mas todos aqueles que o Senhor nos deu, ir conosco também para os céus. E, Pai, se for uma cidade, se for 10, se for... não importa, Pai. Tão somente permita-nos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, Rogério, pode se despedir dos irmãos aí. Irmãos, quero mais uma vez agradecer a todos pela paciência, pelo amor com que têm dedicado, não só a mim, mas a todos uns pelos outros. E vamos seguir em frente, irmãos. Deus é conosco. Amém? Amém. 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 Graça e paz, amados. Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. Deus é conosco. Bom, irmãos, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Nós estaremos no próximo sábado às 16h30. Vamos definir aí o estudo. O irmão Rogério dá a direção. E até sábado. Obrigado pela presença de todos vocês. Deus abençoe a todos. Ósculo santo aos irmãos queridos. E até sábado com mais um estudo. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos grandemente. Ô, irmão, entra no Face, irmão Rogério. Tá, já vou chamar a irmã pelo Skype, tá bom, irmãs? Fica tranquila, irmã Joana, já lhe chamo, tá bem? Tá, Amém. obrigado.